Pessoal dos terceiros anos da Mário Borelli, boa noite, professor William na área. Vocês acharam que não iriam ouvir mais minha voz, né? Vocês estavam enganados. Pessoal, vamos estudar a partir de agora o capítulo 4 do livro, é o capítulo de estatística. É um assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Então vamos começar. A estatística, ela engloba os mais diversos campos do conhecimento, como a medicina. Vocês devem ter visto bastante gráfico na TV, no caso do coronavírus, né? A agronomia, no caso de commodities, e a computação, para analisar o acesso à informação, por exemplo. Não apenas com o intuito de constatar fatos, mas também de prever resultados. Um governo ele utiliza os dados estatísticos para prever necessidades, como a quantidade de escolas ou o número de postos de saúde a serem construídos em cada cidade. No caso, a pandemia do coronavírus não foi prevista, né? Então subiu demais. Talvez seja a maior alta desde o início do Plano Real de arroz, óleo, leite. Do outro lado, na construção civil, a gente tem falta de cimento, falta de tijolo, falta de mão de obra. E cada vez mais estamos expostos a informações apresentadas com tratamento estatístico, como a utilização de gráficos e tabelas. Ao nos depararmos com essas informações, precisamos ter a capacidade de compreender, estabelecer relações e realizar previsões a partir dos dados expostos. Uma área a ser estudada na estatística são as variáveis. Nós temos a variável quantitativa, que se refere à quantidade, e a qualitativa, que se refere à qualidade. A quantitativa ela pode ser discreta ou contínua, e a qualitativa pode ser ordinal ou nominal. Vamos a exemplos. Quantitativa discreta, ela engloba quando a variável utiliza números inteiros. Por exemplo, número de clientes de um barbeiro, pode ser? Ou a quantidade de alunos de uma escola. Você não pode ter 10 alunos e meio, certo? Então sempre vão ser números inteiros. A quantitativa contínua é quando você pode usar números decimais. Por exemplo, a massa de uma pessoa. A pessoa pode pesar 93 quilos e 200 gramas. Também a largura de um automóvel. 2 exemplos aí de cada uma. No caso da qualitativa ordinal, tá? É uma qualidade que pode ser ordenada. Por exemplo, o nível de desenvolvimento de um país. Que a gente pode ordenar isso em baixo, médio, alto, ou então o nível de escolaridade de uma pessoa. Uma pessoa pode ser analfabeta, ela pode ter o ensino fundamental, pode ter o ensino médio, ensino superior. São coisas que a gente consegue ordenar. Na qualitativa nominal, a qualidade ela não pode ser ordenada. Por exemplo, o esporte predileto de uma criança. Ou as cores disponíveis de tinta. Tipo tinta de parede, tá? Outra coisa a ser vista é a população e a amostra. População é uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados. E a amostra é um subconjunto da população.
que teria de diferente aqui seria no caso do censo, né, onde todos os brasileiros são entrevistados. Nesse caso aí em específico, a amostra é igual à população. Aqui nós temos a população, que seria o todo, e a amostra, que seria esse subconjunto aqui, que é uma parte da população. Hall e amplitude. Hall é o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. E amplitude é a diferença entre o maior e o menor dos valores. Um exemplo aqui, por exemplo, nota de 6 alunos. O Hall seria essas informações aqui, porém arranjada de forma crescente ou decrescente. Vamos arranjar elas de forma crescente. Então vamos começar aqui, ó. Nota 2, depois nota 3, 7,5, nota 8. Só que eu tenho duas notas 8. Marco de novo e a nota 9. Esse seria o meu Hall. E o que seria a amplitude? É a diferença entre o maior e o menor dos valores. O maior valor é 9, menos o menor valor, que é 2. Então, nesse caso aqui, a amplitude desses dados é 7. Vamos agora às tabelas. As tabelas devem apresentar em sua estrutura título e fonte. O título deve conter informações suficientes para o entendimento do que está sendo apresentado. A fonte deve apresentar a origem dos dados. Então aqui vocês podem ver que nós temos as linhas na horizontal e na vertical as colunas. Temos aqui exemplificando o título dessa tabela, o cabeçalho contendo as informações que estão sendo descritas aqui na parte do corpo. Nós temos aqui um campo totalizador. E aqui, no caso, o rodapé está informando a fonte. Vamos agora aos gráficos. Os gráficos, eles além de simplificar a exposição dos dados, eles possibilitam uma análise mais detalhada acerca da evolução das variáveis ou de como elas se relacionam. Há diversos tipos de gráficos e a escolha do mais adequado depende do objetivo e da característica das informações. No caso, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de gráficos. Esse aqui é um gráfico de barras. O gráfico de barras ele é utilizado para comparar determinados dados. Então ele basicamente serve para fazer comparações. No caso aqui, uma comparação entre o gosto das pessoas por diferentes tipos de doce. Outro gráfico muito semelhante, só troca aqui a parte horizontal pela parte vertical, é o gráfico de colunas. Também é uma comparação. Nesse caso aqui, uma comparação da satisfação das crianças com base na permissão para comer doces. Gráfico de barras ou de colunas múltiplas. Esse tipo de gráfico aqui ele é utilizado para representar mais de um dado, ou seja, mais de uma variável no mesmo gráfico. No caso desse gráfico específico aqui, ó, as variáveis são geladeira, fogão, micro-ondas e cafeteira. Cada um com uma corzinha que aparece aqui, certo? Depois disso, gráfico de linha. Eles são utilizados para representar a variação contínua de um ou mais de um fenômeno no decorrer do tempo. Então vocês podem ver aqui que acredito que seja bolacha, doce, macarrão, lasanha, e tudo isso está sendo apresentado através do tempo. Ó. Vocês veem que marcam os meses aqui, janeiro, fevereiro, março. Vamos para outro. Gráfico de setores. Esses são utilizados para comparar as partes de um conjunto de dados com o todo. Algo que usa muito esse tipo de gráfico aqui de setores, a gente também pode chamar esse gráfico de gráfico pizza. São as pesquisas de intenção de voto. Sempre vocês vão ver aqui o candidato A, o candidato B, o candidato C e a volta aqui, ou mesmo dentro, apresentando as porcentagens de intenção de voto que esse povo tem.
gráfico de pirâmide etária. Esse gráfico aqui ele é representado única e exclusivamente para representar a população de um determinado país, determinado estado, determinada cidade, divididas em faixas etárias. Que vocês veem aqui, ó, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, aqui na parte de cima o pessoal mais de idade, 85 a 90 anos, mais de 90 anos. E por final, vamos apresentar os gráficos pictóricos, ou também conhecidos como pictogramas. Esses gráficos aqui, eles utilizam figuras, fotografias ou qualquer outro recurso visual relacionado à informação que você vai ter, a informação que você vai trabalhar. No caso aqui, ó, reparem que nós estamos falando de veículos. Então aqui ele fez um gráfico com carrinhos, para ficar mais intuitivo, ficar mais... Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Nesse gráfico aqui, a distribuição das idades por sexo. Então aqui a gente tem uma figura representando o sexo masculino e aqui a figura representando o sexo feminino. Mais embaixo aqui a gente tem o ciclo do crescimento do eucalipto. Então ele colocou aqui uma escala de tempo, né? Uma escala temporal, 90 dias, 1 ano, 2 anos, e aqui a altura dos eucaliptos baseado na escala de tempo. Pessoal, existem outros inúmeros tipos de gráficos. Esses aqui são os mais usados, os mais pedidos, assim, que vocês mais veem em jornal, revista. Mas existem gráficos de área, gráficos de dispersão, gráfico de superfície, gráfico de rosca, gráfico de bolha, radar, gráfico de ganho e perda. Então, se vocês se interessarem em procurar mais sobre esse assunto, entra lá no YouTube, no Google, tá? E a aula está terminando, infelizmente. Eu gostaria de desejar aquele abraço a todo mundo. Valeu, galera!